Olá, professor, bom dia, tudo bem? Esse vídeo é a apresentação sintetizada do nosso projeto integrador, juntamente com nossas experiências e impressões. O trabalho tem por título Responsabilidade Ambiental, um estudo sobre ações de gerenciamento de resíduos sólidos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Campus Teixeira de Freitas, Bahia, no ano de 2022. E se baseia no referencial teórico relacionado à responsabilidade ambiental e na pesquisa sobre NUGEA, Núcleo Local de Gestão de Resíduos Sólidos e Educação Ambiental, no Baiano Campos Teixeira de Freitas. Os componentes do grupo são Bianca Costa, Lívia, Marisa Dora, Monique e Shaiman, vulgo eu. Primeiramente, a matéria foi introduzida no nosso currículo no segundo ano. Dessa forma, demos início ao trabalho em 2022. No início, encontramos dificuldades em consolidar um tema de fácil acesso. Por fim, decidimos estudar o NUGEA, principalmente por sugestões da professora Aline. Trata-se de um núcleo pouco conhecido pelos discentes, mas por estar associado ao tema responsabilidade ambiental, era do interesse do grupo. Bom, com o constante aumento da produção industrial e do consumismo, nota-se que a gestão de resíduos é um tema bastante discutido nos meios acadêmico e profissional. Afinal, o destino do lixo que é gerado pela população tem sido de preocupação para a manutenção da sustentabilidade da prevenção do meio ambiente. Aqui apresentamos a pesquisa feita no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, Campus Teixeira de Freitas, sobre o aspecto das ações desenvolvidas pelo NUGEA, Núcleo Local de Gestão de Resíduos Sólidos e Educação Ambiental. Por objetivos específicos deste estudo, tem-se expor conceitos de responsabilidade ambiental e gerenciamento de resíduos sólidos, apresentações desenvolvidas pela organização pesquisada em prol da preservação do meio ambiente, desenvolver um plano de ação e cartazes informativos para a implantação do descarte consciente. Ao serem observados os resíduos produzidos pelos alunos servidores, identificamos dúvidas em relação à coleta e o destino do lixo. Diante disso, mostrou-se relevante a escolha do baiano, dada a relevância da cidade considerada capital do extremo sul do baiano. Por tal motivo, a pesquisa delinea-se com o fim de estudo e análise acerca do tema em questão. Assim, a pesquisa tem como objetivo geral identificar aspectos relacionados à sustentabilidade ambiental nas ações de gerenciamento do Baiano Campos Teixeira de Freitas. Bom dia, meu nome é Marisa Dora e eu vou falar sobre a responsabilidade ambiental. Bem, para a UDI, a educação ambiental possibilita aos cidadãos os conhecimentos e as habilidades imprescindíveis à conscientização individual e coletiva, bem como a tomada de decisão nos diferentes níveis sociais da ação social, frente aos fenômenos. Sendo assim, a responsabilidade ela caracteriza consciência e atitudes favoráveis. Ambientalmente, ações favoráveis para o ambiente, a qual só é possibilitada através de uma instrução especializada. Bem, levando em conta, consideramos imprescindivelmente um aprofundamento no conhecimento relativo às questões ambientais, para a sensibilização coletiva e consequente melhoria nas decisões sociais. A conservação ambiental caminha paralelamente com a melhoria da condição de vida nas pessoas. Então, por isso que devemos pensar, né, assim, na responsabilidade ambiental. O que cada um pode fazer individual ou coletivamente, o que podemos pensar e elaborar. E acredita-se que, agora, na atualidade, um grande problema no âmbito empresarial é a questão do desenvolvimento da economia, prezando pela preservação ambiental sem comprometer-nos futuramente. Donner, 1999, destaca que a excelência ambiental, quando não atingida, ela pode ser ruinosa, ela pode ser ruim e ela pode obter danos a longo prazo e também irreparáveis para
para o ambiente, para a gente mesmo. E ao contrário, quando alcançada e bem explorada, é possível de se converter em oportunidade de novos ganhos e crescimento. Bom dia, meu nome é Bianca Costa e eu vou falar sobre formas de reparação e prevenção do dano ambiental. Que bom! Preservar o meio ambiente é muito fundamental para a nossa sobrevivência, pois é nele que se encontram recursos naturais, que sem estes, a vida como a conhecemos não seria possível. Logo, evidencia-se a importância de implementar medidas que visam proteger ou pelo menos reduzir impactos negativos na natureza. E diversos autores destacam que dano ambiental é toda modificação ao meio ambiente que acaba resultando em consequências negativas. Afinal, o dano é uma atividade prejudicial que leva à alteração indesejada de sistemas naturais. Engloba também efeitos que tal alteração traz a indivíduos e aos seus interesses. Conforme a legislação brasileira, a Lei 6.938/81 diz que aquele que causa danos, assim desrespeitando normas ambientais, tem a responsabilidade de arcar com os custos e recuperar os danos causados. Portanto, existem as três principais maneiras de reparação do dano: a restauração natural, a compensação por equivalente ecológico e a indenização pecuniária. Logo, percebe-se que a reparação ambiental possui como objetivo recuperar as condições ambientais que foram perdidas. Através disso, tal atividade tem como principal foco a volta da função ambiental na qual a área realizava anteriormente. Sendo assim, acredita-se que a melhor maneira a seguir é evitar que danos ambientais aconteçam, e diante disso, legislações são criadas. Contudo, diversas vezes acontecem danos, assim sendo necessárias ações de reparação. Com base na Lei 12.305/2010, artigo 9º, deve ser observada a seguinte ordem de prioridade no que tange o gerenciamento de resíduos sólidos: não geração, redução, reutilização, reciclagem, tratamento dos resíduos sólidos e disposição final ambientalmente adequada dos rejeitos. Assim, certamente, uma boa alternativa para resíduos orgânicos é a compostagem. Para resíduos não orgânicos, existem tratamentos diversos. No Brasil, são utilizados os seguintes métodos: o tratamento mecânico, bioquímico e térmico. O destino comum final mais adequado seria o aterro sanitário, no qual existe maior precaução com os impactos ambientais. E o gerenciamento de resíduos diferencia-se da gestão de resíduos no sentido de que o gerenciamento é a efetivação das medidas, o operacional, enquanto a gestão é o planejamento, é a parte estratégica. O gerenciamento objetiva destinar de forma mais adequada possível resíduos sólidos de uma organização. Olá, meu nome é Lívia e eu vou comentar sobre a pesquisa de campo e análise dos dados. A pesquisa de campo foi um questionário enviado para o NUGEA, representado pela pessoa do professor Guto Monzelli. Foi composto por 6 perguntas, que são sinteticamente as seguintes: papel e ações do NUGEA, tipos de resíduos produzidos pelo campus, tipo de coleta implementado, dificuldades, possíveis melhorias e a posição do núcleo em frente à proposta dos cartazes informativos, que é a sugestão que a gente vem trazendo no nosso projeto de espalhar cartazes pelo campus para sensibilizar a comunidade. Diante das respostas obtidas pelo questionário, destacou-se a notoriedade desse grupo especializado no gerenciamento de resíduos sólidos dentro da instituição do IF Baiano, da necessidade do cuidado diário das dependências. O NUGEA é um projeto em andamento, não está em pleno funcionamento, visto que não tem um local próprio para realizar as reuniões, mas através da prestatividade em nos deixar conhecer as propostas envolvidas, nota-se a dedicação com a qual trabalham os servidores envolvidos.
E apesar de, até a data das respostas do questionário, o plano de gerenciamento de resíduos sólidos não ter sido ainda elaborado e aprovado, o Instituto reconhece a relevância acerca das questões apontadas no nosso projeto, justamente pela etapa de quantificação e qualificação dos resíduos sólidos gerados, que o professor Guto comentou em uma das respostas, que o campus está passando por essa etapa de quantificação e qualificação, que foi inclusive a resposta dos tipos de resíduos. A gente perguntou os tipos de resíduos que são produzidos, aí ele respondeu que ainda está em análise. Bem, prosseguindo. A respeito da proposta dos cartazes informativos, foi bem aceita e poderia, ao nosso ver, poderia ser visto como uma alavanca para a visibilidade do tema, tanto entre os discentes quanto entre os docentes e demais servidores da instituição, trazendo assim à tona a necessidade de apoio ao crescimento do núcleo e a cooperatividade mútua para a integridade do nosso campus. Olá, o meu nome é Monique e eu irei falar sobre o plano de ação, que ele é dado com a sensibilização a partir da implementação de cartazes informativos acerca do descarte correto de resíduos, tendo as seguintes sugestões de frases para os cartazes. Primeira, esteja do lado de quem protege o planeta e não dos que destroem. Segunda, descarte adequadamente os resíduos sólidos para que as suas futuras gerações não sejam apenas resíduos em um planeta morto. 3. Dê vida ao futuro garantindo a sobrevivência do meio ambiente no presente. 4. Se não for pensar de forma ecológica em si, pense por todos os outros que se esforçaram para manter a natureza que você tem hoje. 5. Ações individuais servem para aumentar a cobrança de ações coletivas. Sanções nas empresas poluentes já. Bom, esses cartazes têm o objetivo de instigar a população e promover o senso coletivo de cuidado ao ambiente, sendo frases baseadas em um marketing agressivo, buscando motivar o leitor sobre o seu papel como cidadão e dependente dos recursos naturais. E, resumidamente, assim se dá o plano de ação pautado em marketing para a exposição direta nas demandas ecológicas e sociais. Por fim, o presente projeto de pesquisa teve como objetivo analisar e compreender ações de gerenciamento de resíduos sólidos no Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia Baiano, campus Teixeira de Freitas, de diferentes maneiras. Foi utilizado estudos sobre o tema, até perguntas ao órgão direcionado à temática, como forma de promover a responsabilidade ambiental e elencar as variáveis de maior importância na promoção ou decadência do estudo dos ambientes naturais no campus.